Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Aqui vai a segunda parte da inveja e espero que você tenha visto a primeira parte. Não sou visto, ouvido e tirado proveito. Se você é uma pessoa que quer ter tudo, mas não consegue, saiba que nem todos conseguem tudo. É tão bom se nós fôssemos acomodados com aquilo que nós temos. Há pessoas que querem ganhar o mundo e a palavra do Senhor diz que de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Também já disse aos irmãos, nós hoje vamos falar acerca de exemplos, e tem aqui exemplos maravilhosos, que de certo que você já deve ter visto em algumas pregações, ou até mesmo lendo. Eu espero que você tire tempo para ler as Sagradas Escrituras. Meus queridos irmãos, às vezes eu choro quando eu lendo ali as Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo é a minha testemunha, eu choro. Eu não sei de chorar por coisas que às vezes as pessoas... e às vezes coisas sérias, irmãos. Às vezes coisas sérias. E as pessoas dizem-me aquilo, não me toca no coração, mas coisas que é das Sagradas Escrituras. E às vezes eu digo, meu Deus, eu não sei, eu fico mesmo chocada. Mais uma vez, irmãos, quando eu faço um trabalho que vem primeiro, segundo e terceiro da mesma coisa, eu sou no primeiro vídeo, e então vamos, porque tem aqui ainda muito para vos trazer aqui, sobre a inveja. Agora vamos falar acerca de pessoas invejosas nas Sagradas Escrituras, e o primeiro assunto que eu vou falar é sobre José e os seus irmãos. Tenho a certeza que você conhece essas passagens bíblicas. Se você não conhece, você pode procurá-las na Gênesis 37, que eu vou mostrar aqui a vocês. E eu vou falar e mostrar a vocês, os irmãos de José tiverem tanta inveja dele. Eu acho que você deve conhecer a história de José. José era pastor, José era filho de Jacó, José era usado por Deus e amado pelo seu pai. Amado pelo seu pai. Meus irmãos, hoje em dia já há tantos poucos filhos que são amados pelos pais, mas ainda há menos filhos ainda que amam os seus pais. Que amam os seus pais. A palavra do Senhor diz para honrar pai e mãe, mas hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, há uma desconexão. As pessoas não passam tempo nas Sagradas Escrituras, não podem saber o que as Sagradas Escrituras dizem. Vamos então ver. Portanto, eu estava dizendo que José era pastor, era filho de Jacó, era usado por Deus, amado pelo seu pai, e o amor do seu pai por aquele filho é que criou a inveja e o ódio nos seus irmãos. O pai, porque é que o pai o amava? O pai não o amava porque ele era ríspido com o seu pai. De certo que ele era mais meigo, mais atencioso que o seu pai. Por isso o pai o amava mais. Vamos então ver aqui, que eu gosto sempre de mostrar aqui, nas Sagradas Escrituras, eu gosto sempre de mostrar para que vocês também possam ver e abrir a sua Bíblia em casa e ler. Vamos ver então. Gênesis 37. Vamos ver aqui, meus irmãos, vejam só. Porque eu acabei dizendo assim, o amor do seu pai por este filho é que criou inveja e ódio nos seus irmãos. Portanto, de Gênesis 37, 4, diz assim, vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, portanto, o pai amava mais a José do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Odiaram-no. Eles odiaram José. Versículo 11. Vamos ver aqui, versículo 11. Disse, pois, Israel a José. Seus irmãos, pois, o invejaram. Portanto, não se esqueçam de que este vídeo é falando acerca da inveja. Em cima diz que eles odiavam José. Aqui no versículo 11 diz, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os seus irmãos invejavam. Tinha inveja de José, a tal inveja criminosa. A tal inveja criminosa que corrói os ossos, como diz aqui. Mas a inveja é podridão para os ossos. Vamos ver então, esta inveja tão forte, que até os irmãos conspiraram para matar o irmão, para matar José.
outra vez, na mesma... portanto, essa passagem bíblica toda está basicamente em Gênesis 37, e espero que você passe tempo para ler as Sagradas Escrituras, e vamos então ver aqui, diz assim, 37, 18, vamos ver o que é que diz aqui. Isso é a conspiração dos irmãos para matarem José. Diz assim, e viram de longe. Portanto, José é feito com os irmãos, e eles viram José de longe, e antes que ele chegasse a eles, portanto, antes que José chegasse ao pé dos irmãos, conspiraram contra ele para o matarem. Você já viu o que é que a inveja faz? A inveja, o ódio, aqueles sentimentos que têm que ser arrancados pela raiz do nosso coração. E disseram um ao outro, oh, lá vem o sonhador mor, lá vem o sonhador mor. Por que é que eu estava dizendo isso, irmãos? Eu estava dizendo isso porque José era usado em sonhos. O nosso Pai Celestial dava a ele sonhos esses que irritaram ainda mais os seus irmãos. Repara aqui em duas características que provocaram o ódio e a inveja no coração dos irmãos de José. José era amado pelo seu pai e era usado por Deus. E nos dias de hoje, irmãos, há irmãos, infelizmente há irmãos, não só irmãos assim, irmãos de carne, como irmãos, como é que é de dizer, na fé, que realmente, meus irmãos, eles invejam um ou outro irmão que foi escolhido para um posto, ou às vezes na igreja, ou outra coisa qualquer. Nos dias de hoje há irmãos em Cristo que sentem raiva e inveja porque o nosso Pai Celestial usou este ou aquele irmão, mas não usou eles. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. É melhor não me tocar muito nesse assunto também. E também, quando eu estava na igreja que eu estava, na igreja que eu cresci, havia pessoas que tinham muita inveja de mim. O próprio pastor disse-me a mim várias vezes que havia muitas pessoas com inveja de mim. Não sei porquê, irmãos. Não sei porquê. Quando ia lá alguma pessoa, algum pastor a falar, não sei porquê, mas ele sempre dizia uma mensagem para mim. Quase sempre. E isso às vezes despertava um certo ciúme, uma certa inveja, uma certa desconforto nos outros irmãos, não sei porquê. De qualquer das maneiras, meus irmãos. Como eu sempre estava dizendo, nos dias de hoje há irmãos em Cristo que sentem raiva e inveja, porque Deus, o nosso Pai Celestial, usou este ou aquele irmão e não usou a eles. E eu quero vos alertar para algo. Há pessoas que são escolhidas por Deus, sim. Essas pessoas às vezes são, olha, ninguém. De repente o Senhor levanta-as, engrandece-as, mas elas não se engrandecem assim. Elas sempre levam o alvo e engrandecem o nome do Criador dos céus e da terra. Mas eu quero que saibam de uma coisa, essas pessoas que são escolhidas por Deus, elas nunca buscam honra e glória para si. Quando uma pessoa é elevada, e a gente vê que aquela pessoa está se fazendo tão grande, que eu conheço pastores aí na internet, oh my God. Um deles, que eu posso falar aqui abertamente, é o tal suposto pastor, Júlio César, que o Senhor deu-me um sonho acerca daquele homem. Eu já fiz alguns vídeos. Estou sim para fazer uns vídeos sobre ele, porque ele está dando escândalos a torto e a direito. Infelizmente, irmãos, que acredito que é infelizmente, porque ele engrandeceu-se muito assim, ganhou muito dinheiro, o dinheiro subiu à cabeça, ele agora está fora da esposa, é uma coisa fora de normal, mas isso é motivo para outro vídeo, se Deus quiser, porque eu estou pedindo direção ao nosso Pai Celestial. Mas ele engrandeceu-se muito assim, meus irmãos, temos que ter cuidado. Quando Deus nos eleva, não é para nós engrandecermos a nós não somos nada. É para nós engrandecermos o Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado. E então, meus irmãos, eu quero que, como eu já disse, que vocês sabem que as pessoas escolhidas não se engrandecem assim. Elas são usadas, mas não abusam do poder que o nosso Criador deu a elas. E elas sempre buscam engrandecer o nosso Criador. Mas se lermos toda a história de José, vemos que José, irmãos, sofreu muito. Portanto, esta coisa de ser engrandecido por Deus traz sofrimento, muitas vezes. E então, José sofreu tanto com os irmãos,
E depois, quando ele foi para o palácio, ele foi engrandecido, ele foi governador, ele foi tão alto, quase ao nível de Potifar. E então ele sofreu com os irmãos, e quando ele entrou no palácio, eu não sei dizer, mas não foi um sentimento bom também, que se apossou da mulher de Potifar, que ela queria ter relações com ele, e ela o difamou inocentemente, e ele foi preso, mas no final nós vemos a vitória maravilhosa. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: quantas vezes José deve ter pensado, meu pai do céu, o que é que eu fiz? Porque hoje em dia muitas pessoas, e a gente diz muitas vezes isso, o que é que eu fiz para merecer isso? Eu sou tão fiel a ti. Pois é, meus irmãos, ele foi preso, mas ele depois teve grande vitória. Estas pessoas que são escolhidas por Deus, elas são postas em cargos importantíssimos, mas há um preço grande a pagar. E os invejosos não estão prontos para pagar preço nenhum. Eles querem as coisas de bandeja, prontas ali. Eles só olham para o troféu, mas não conseguem o troféu, porque todas as pessoas, especialmente os atletas e que a gente vê nestes jogos, eles, para conseguir os troféus, meus irmãos, eles têm que trabalhar muito, mas o invejoso não gosta de trabalhar, ele gosta de ter as coisas de mão beijada, e eu já mostrei aos irmãos que os ladrões são uns deles, querem as coisas, mas não querem trabalhar por elas, por isso é que eles roubam. Muitos deles são presos, vão para a cadeia, e muitos deles acabam os 6 dias na cadeia. Meus irmãos, portanto, vemos então que eles, como eu já disse, não querem trabalhar, mas querem ter o troféu. Mas quando nós somos elevados, nós temos que servir a Deus sem tirar o foco. Ele é que é o foco. É servir a Ele com o nosso coração puro. E se fizermos isso, nós não só vamos tirar proveito para nós, como também podemos tirar proveito para aqueles que nos rodeiam. E nós podemos ver isso na história de José, que José nunca perdeu o foco. E José, por ser obediente ao nosso Pai Celestial, ele providenciou, arrecadou comida para 7 anos de fome. E podemos ver, irmãos, que o coração de José era tão bom que ele perdoou os irmãos, aqueles que desejaram a morte a ele, que venderam a ele. Ele perdoou os irmãos que tentaram tirar a vida dele. Há um preço a pagar, sim, meus irmãos, mas há um preço tanto para o invejado quanto para o invejoso. E podemos ver que o invejado aí, José, ele foi levantado a ser governador, e diga a vocês, por favor, passem um tempo nas Sagradas Escrituras, leiam de 37 de Gênesis a 39, ou talvez de 36 a 39, aqueles 3 capítulos são riquíssimos em informações, e eu espero que você tire tempo para ler, portanto, o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. O invejado, ele sofreu muito, mas ele foi elevado. E os invejosos foram, olha, eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu gostava de ver a cara dos irmãos de José, quando descobriram que José estava vivo, e que ele era um dos maiores governadores do Egito. Meus irmãos, isto é eu sei que isso é um episódio que eu nunca vai ver, já eu sei que dá na televisão, mas vocês podem imaginar, eu não sei, a cara dos irmãos quando viram José. A cara deles. Deixa-me aguentar-me, senão eu ainda começo aqui a chorar, e eu não gosto nada de chorar. Vamos ver então aqui em Gênesis 39, vamos ver aqui, Gênesis 39, 2, diz assim. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem Egito, cumpriu das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. O Senhor estava com José, e José com o Senhor. E isto é que fez toda a diferença. Toda a diferença. E diz assim, e o Senhor estava com José, e vendo depois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O Senhor, porém, estava com José e estendeu a sua benignidade sobre José. O nosso Criador, meus irmãos, está sempre conosco.
Mas nós não podemos agir em emoção. Imaginem se José pagasse aos irmãos com a mesma moeda. Porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos, é preciso ter bastante de Deus dentro de nós para perdoarmos aquilo que José perdoou dos irmãos. Não foi fácil o que eles fizeram com ele, meus irmãos. José era manso, humilde, ele estava com Deus e Deus com ele. E vem mencionar agora mais uma situação. Há muito mais para tirar há muito mais para mencionar da parte do José. Mas como eu tenho aqui mais 2 situações ainda, e se eu não fizer isso depressa, ainda tenho aqui pano para mangas. Excuse me. Vamos ver aqui em Salmos 106. 16. Vejam só, meus irmãos, outra situação. Agora vamos falar acerca de Moisés. Não sei se vocês sabem de alguma coisa que aconteceu com inveja, porque Moisés também sofreu bastante com o povo de Deus. Moisés também foi elevado. Mas Moisés também tinha sempre o seu foco no Senhor. Isto são pontos importantes que nós temos que ver, que para que você, mesmo que seja invejado, para você ter sucesso, você tem que ter o teu foco no Senhor. Salmo 106, 16 diz assim, 16. E invejaram a Moisés no campo. Invejaram a Moisés no campo. Será que você sabe dessa situação? Você sabe? Se você não sabe, eu vou trazer agora. Vamos agora ler aqui Números 16. Quer ver por aqui? Números 16. Nós temos aqui uma história, um episódio muito importante. Muito importante. Um grupo de príncipes da congregação de Coré se levantaram contra Moisés, outra vez por causa da inveja, porque eles estavam vendo que Moisés estava fazendo sinais e o povo seguia Moisés, e então eles não acreditaram que aquilo era de Deus, que Deus estava fazendo aquilo, e eles se levantaram contra Moisés. Coré levantou-se contra Moisés, duvidando que a congregação de Moisés era santa. E aí Moisés orou ao Senhor e a gente vamos ver o que é que aconteceu. Moisés 16, por favor, Moisés 16, Números 16, por favor, depois passa um tempo nas Sagradas Escrituras e leia isso. Diz assim: Disse mais Moisés a Coré: Tu e o teu grupo, pondo-vos perante o Senhor, tu e eles. Aliás, eu podia ler aqui um pouco mais acima. Talvez aqui. Eu tenho aqui muitas passagens para ler, só é melhor eu só ler aquelas que eu mencionei aqui. Tu e o teu grupo, pondo-vos perante o Senhor, tu e eles irão amanhã. Podemos ler que aí, como eu já disse, Coré estava dividindo, e em Números 16, 21 ou 22, 16, 22 diz assim: Mas eles se prostraram sobre o seu rosto. Ele diz assim: Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Oh Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra esta congregação? Depois o Senhor falou a Moisés e pediu que ele fosse até Coré. Portanto, o povo de Coré voltou-se contra Moisés, disse que aquilo não era uma congregação de Deus, portanto de Moisés, e Moisés o que é que fez? Orou, ele e o povo, e então em Números 16, 27, vamos ler aqui o que é que aconteceu. Moisés orou ao Senhor, como estou dizendo, e a 27 diz assim: Subiram, pois, ao derredor da habitação de Coré, portanto, o povo, Moisés e o povo, subiram, pois, ao derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão subiram e se puseram à porta das tendas, juntamente com as mulheres e seus filhos e suas crianças. O versículo 28. Então disse Moisés, portanto, Moisés disse assim: Vocês estão dizendo que isto não é de Deus. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer estes efeitos. Como eu estava dizendo a vocês, Coré estava com inveja de Moisés e disse: Isso não é de Deus, estás fazendo, isso não é de Deus. E então Moisés
Disse a ele: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem. Quer dizer, não é eu que estou fazendo isso. É o Senhor. Se estes morreram, como morrem todos os homens, e se foram visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. E Moisés está dizendo já, se acontecer uma coisa que vocês morrem, como todas as pessoas morrem, então não foi Deus que me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e ele está dizendo já, e a terra abrir a sua boca, e tragar vocês com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Eu quero que você saiba que quando você irrita uma pessoa que é escolhida por Deus, e você está fazendo isso para ter algum proveito, porque Coré queria acabar com aquela, como é que é dizer, aquela, o povo que estava seguindo Moisés, e queria pegar naquela fama para si, mas o problema disso tudo é aquela a inveja, a fama, quererem tudo para si. E então está dizendo, se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e tragar com tudo o que é seu e vivos descer um abismo, então conhecereis que estes homens irritaram a Deus. Mas podia dizer, então conhecereis que tu estás irritando a mim. Não, como já disse, irmãos, aqueles que realmente são filhos do Altíssimo e que são engrandecidos, eles nunca querem foco para si. Eles estão dizendo, vocês estão irritando o Senhor. E então, meus irmãos, aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, a terra abriu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como tudo, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Deixa-me ver então onde foi que eu pus aqui. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo o Israel, que estava ao redor deles, fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos traga a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Ok, meus irmãos. Vamos ver aqui, mais uma vez aqui podemos ver, meus irmãos, que a inveja traz destruição. Coré estava duvidando que Moisés estava sendo seguido por Deus, estava sendo, não é seguido, era engrandecido por Deus, e ele queria aquela fama para si, aquela inveja, como vocês lerem aí, Salmos, que ele queria. Por causa da inveja, meus irmãos, por causa da inveja. Vocês já viram as pessoas que morreram por causa da inveja. Mais uma vez podemos ver que a inveja traz destruição. E agora eu vou mostrar, irmãos, o último exemplo de inveja e o mais importante de todos. E já vos mencionei que a inveja é criminosa. Criminosa! As pessoas invejosas podem chegar ao ponto de matarem por inveja, para tirarem algo ou alguém do seu caminho. Por causa da inveja, tentaram matar o nosso Salvador várias vezes. Várias vezes. Vamos ver aqui em Marcos 15, 10. Vamos ver aqui. Marcos 15, 10 diz assim: porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Por inveja. Entregaram Yeshua. Nós sabemos que isso era um plano divino, que tinha que acontecer, mas também podemos ver aquela parte que eles escolheram Barrabás em vez de escolherem Yeshua, e foi por inveja. Porque aqui está dizendo aqui, Pilatos lhe respondeu, dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes os tinham entregado. E agora vamos ver aqui Marcos também 14. Marcos 14, 55. Vamos ver aqui, meus queridos irmãos. A inveja é um sentimento profundo, maligno e assassino. 14, 55. Diz aqui assim. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. Podemos ver que
no exemplo que eu dei aí de José, eles queriam matá-lo. No exemplo de Moisés, eles queriam destruir Moisés e afinal eles é que foram mortos. Aqui também, nesta parte de Yahushua e Yeshua, eles também queriam matar Yahushua. A inveja é terrível, meus irmãos. Há muitos testemunhos e relatos de pessoas invejosas que agiram contra os filhos de Deus. Mas pela graça do nosso Criador, nós temos que aprender que mesmo que estes invejosos fizessem a vida dos invejados dificilíssima, eles nunca tiveram sucesso. Por isso eu te peço que acabes com a inveja antes que ela acabe com você. Nunca deixe que a inveja contamine o seu coração. Como eu já li na primeira parte do vídeo, eu disse que a inveja contamina. Por vezes nós gostávamos de ter algo, mas podemos ver que este algo às vezes nunca chega a acontecer. Não se prenda nas coisas deste mundo. Bens materiais são passageiros. E por causa de obterem bens materiais, sucesso, fama, bons empregos, poder, e há milhares que se entregaram à inveja e à destruição. Nas Sagradas Escrituras eu mostrei bem claro quem são os invejosos, quem são os invejados e o que é que aconteceu tanto a um quanto a outros. Meus irmãos, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, deste ensino bíblico, tanto quanto eu gostei. Eu espero que você não seja uma pessoa invejosa e eu espero que você aprenda de uma vez por todas que sempre há consequências para aquilo que a gente faz e para aquilo que a gente diz. Que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.